Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, conversando aqui com o Tiago, superintendente do DENIT, e também o engenheiro do DENIT, também superintendente adjunto, a gente pode chamar assim, é o Carlos Henrique. Osmi, você tem uma pergunta e vamos começar com você no segundo bloco. O que se ouve todo tempo nas redes sociais, nos próprios jornais, gastaram 2 bilhões de reais nessa estrada e não existe estrada. O que eu pergunto é o seguinte. Muito boa, oportuna. Esse valor, vamos imaginar que seja real. Se ele foi gasto, é porque ele era insuficiente, como afirma até o Narciso, com recursos insuficientes, ou faltou fiscalização adequada para essa obra? Osmi, assim, é difícil a gente falar hoje se é suficiente ou não, porque assim, a gente trabalha com solução e faz orçamento para solução. O que eu acho, a partir do momento que se toma uma decisão de executar uma obra, tem que se prever soluções adequadas para a região, para que se resolva o problema. O que não pode é a gente abrir um cofre eterno nessa rodovia e nunca resolver o problema. Então, assim, na minha avaliação, e aqui é técnica, eu não estou entrando pelo mérito político, eu acredito que usaram soluções que em outro estado aparentemente poderia dar certo, ou está dando certo, e aqui na nossa região se mostrou um verdadeiro fracasso. Agora, aliado a isso, pode ter tido problema de fiscalização? Sim. Gerencial? Sim. Pode ter tido problema de toda a natureza. Então, e muita gente tenta me instigar a ficar entrando nessa linha aí do passado e sempre fala, rapaz, eu não entrei em DENIT para isso, não estou aqui para isso. Com certeza tem vários processos em andamento sobre isso que está sendo investigado. Então, assim, na realidade, a gente defende o seguinte, que sejam soluções adequadas à nossa região. Dentro disso, por exemplo, vou te dar um exemplo, a gente trouxe uma solução inovadora que nunca tinha sido feito aqui na região. A gente, no trecho depois de Taracá, que era um trecho extremamente problemático, quando a gente recebeu em 2015, tivemos que decretar uma emergência, porque tinha 19 quilômetros depois de Taracá. Depois de Taracá. Tá. 19 quilômetros ali depois de Taracá, que se levava quase uma hora para andar. Entre Taracá e o Liberdade. Né? Isso, mas assim que sair de Taracá. Eram 19 quilômetros que levava quase uma hora para andar. E ia fechar já em 2015. A gente teve que fazer uma emergência. Trouxemos macadame hidráulico. O que é isso? É uma base feita toda em pedra, onde tu pega a pedra maior e preenche com pó, e fica quase com uma base de concreto, só que com pedra. Isso nunca tinha sido usado no estado. Fizemos, está lá, perfeito. Já passou 3 invernos, nem se movimenta. Onde descobriu que CB o que está perfeito. Agora, é uma solução que pode ser feita para a rodovia toda? Pode. Porém, custo extremamente elevado. Extremamente elevado. Então, aí a gente tenta sempre medir isso, o custo-benefício da solução. Então, dentro disso, 2 bilhões era o suficiente? Não sei. Hoje, a meu ver, seria, do jeito que está, mas a gente sabe que para trás tem coisas horríveis que foram corrigidas. Então, assim, é muito difícil entrar nesse mérito do orçamento que nem o Narciso falou. A gente não pode estar discutindo só o valor, a gente tem que discutir o binômio valor-solução. Então, assim, gastou-se um valor e não se mostrou adequado. Um legado do DERAC para nós também, que é muito importante, quem andou nessa rodovia antes ou durante a obra do DERAC sabe do transtorno que era a travessia de balsas dos rios. Hoje nós temos as obras de arte especiais, são as pontes. Né? Então, dentro desses 2 bilhões, as pontes é um legado que ficou para nós. As pontes estão perfeitas. Doutor, grandes, né, doutor Tiago e doutor Henrique. A BR-364, Astério, Osmi, quando eu cheguei aqui no Acre, o asfalto a BR-364 só chegava em Porto Velho. Foi isso mesmo. Foi no governo do Edmundo que inauguraram, né? E aí muito esforço conjunta de todas as forças políticas do Acre. O asfalto chegou em Rio Branco. Aí a BR-364, no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul, passou a ser um objeto de desejo de governo e de oposição. Era um objeto de desejo. Eu me lembro, Fleming, Rui Lino, muita gente se elegeu, Nabu, todos. Branquinho. A cada 2 discursos que pronunciava no Congresso Nacional, um era sobre a BR-364. E nós, né, Narciso? Também, né? Você, eu. Ele não indicou muito, né, Osmi? Autoelogio é vitupério. Não, mas não é autoelogio. Você não está me enxergando aqui, não? Ele é só testemunho. Aliás, nós devemos, só para interromper rapidamente. Houve um problema interessante.
De fato, o cara que impulsionou, que deu vida, alma, força, energia, a política estradeira do Acre foi o governo Orley Camelim. Orley Camelim. De cujo governo eu tinha a mais absoluta intimidade. O Acre deve saber disso. Eu estou pedindo só um parênteses, Narciso, porque também acho que é até honra ao Orley. Diga-se passar, porque muito se fala tentando vincular isso, mas os melhores trechos dessa rodovia foi feito pelo pessoal dele. Inclusive, por exemplo, fala um trecho do Liberdade para Juruá, Cruzeiro, como se fosse uma estrada com solo melhor. E não é. Aquele trecho é mesmo... Não, dá licença, deixa eu concluir aqui meu raciocínio. Aí, quando veio a execução dessas obras, eu acompanhei essa discussão, eu juntamente com Orley Camelim e mais algumas pessoas. O grande objetivo do Orley Camelim era asfaltar o trecho Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Até porque foi o compromisso maior da luta, quando ele pode cobrar, palavra de Orley, pode cobrar. Isso. Aí, um homem profundamente inteligente, embora não tivesse conhecimento nenhum a nível... Graduação, né? Mas consultou a equipe técnica e verificou que para cada quilômetro que ele teria que fazer no trecho Sena Madureira Feijó, ele fazia 30 quilômetros da BR-317. Aqui para Brasília, pois é, de repente mudou o eixo ali, eu vi. Por quê? Se você se recorda, Astério, no trecho Feijó, 96, 97, no trecho Feijó... Sim, mas tu vai perguntar alguma coisa? No trecho Feijó, Sena Madureira, nem Motoscape atendia o transporte de material terroso. Já no trecho Rio Branco, Brasileira, não tinha uma caçamba transportando material, porque já estava base consolidada, material de primeira qualidade, etc. Então, quando você falou desse serviço que vocês estão fazendo, Tiago, sinceramente eu vou dizer a vocês estão fazendo com toda honestidade. Esse TSD, tratamento especial duplo, TSD que você falou, aquilo é para romper mais um inverno. Porque enquanto você não cuidar da BR-364, começando do subleito para o leito, para a subbase, para a base, até chegar a capa selante, vai ser... Mas isso foi feito. Mas com material com os CBRs não correspondente ao que ele acabou de determinar aqui agora. Porque não é você elevar o nível da estrada com material sem os suportes absolutamente indispensáveis que você vai garantir a estabilidade da capa selante. É isso que então, assim, em relação a isso, Narciso, a gente vê o seguinte, era uma discussão que, inclusive, foi tida durante o projeto de reconstrução que está em andamento em Brasília. Se a gente vai para lá fundo tratar ou não, o que a gente entendeu? Essa rodovia, quanto mais tu cava, pior fica. Verdade é essa. E, querendo ou não, a gente tem hoje um mínimo de suporte já estabilizado. Mexer nisso agora ia trazer um transtorno. Então, por isso a ideia de elevar. Mas qual a ideia de elevar o grade? Por exemplo, a subbase antiga que o DERAC fez vai ficar como reforço de subleito. Eu entendi. A base também a gente está... O que nós estamos fazendo é ficar na subbase. Então, assim, a gente está levando porque a gente entende que quando fizer a reconstrução uma base maior, se a base tem 40 centímetros, o bulbo de pressão não vai atingir esse material ruim. A gente quer tirar o bulbo de pressão lá de baixo. Se a gente conseguir absorver isso nessas camadas superiores, ela não deforma. Mas se não conseguir realmente atingir lá embaixo esse bulbo de pressão, pode fazer ali uma camada... É o que, por exemplo, o pessoal às vezes bate, o Luiz Gonzaga fala muito, o revestimento é 5 centímetros, asfalto, pode botar 10 que não vai resistir. Claro. Porque o bulbo de pressão passa, vai tudo embora. Então a ideia é absorver isso nessas camadas. Em cima do que você está falando, qual é daqui para Cruzeiro do Sul, qual é a área mais problemática em função, por exemplo, de um rio? O que é que a gente sabe? Os nossos rios, eles transbordam. Uhum. Eu já cheguei numa parte da estrada, que inclusive eu acompanhei desde quando estavam cavando, eu fiquei horrorizado quando eu vi a 364, eles trabalhando, porque eu nunca vi uma motosclip sumir deles tirando aquele material podre, Osmin,
que o Beck tinha colocado quando abriu aquela pausada doida, eles cavando dentro de uma lama escura, cinza, preta, e tirava aquilo ali e vinha com barro seco colocando e tal. Eu fiquei horrorizado. A gente sabe que os rios transbordam. Você chega assim e vê aterros grandes. Antes de chegar, a gente quando vê um aterro de estar chegando na beira de um garapé de um rio. Aquilo ali, novamente, quando o rio transbordar, não vai continuar trazendo esse problema crônico do subleito, que vai umedecer aquela parte de aterro e vai chegar lá onde não é para chegar? A gente tem trabalhado no anteprojeto de reconstrução com 2 eixos muito fortes que a gente tem cobrado. Se fala muito em estruturar, base, investimento, a gente não, sinceramente, eu não vejo que isso seja problema, não. Isso aí a gente fazendo uma base bem feita e subindo esse grade que eu falei, absorvendo essa impressão, dentro do método diferente que é usado, que nosso método de planejamento hoje é de 60 anos atrás, a gente está tentando levar para o método mecanístico, onde usa os Estados Unidos e a Europa, que é um método muito melhor, porque as carretas cada vez estão mais carregadas, mas independente disso, nossa principal preocupação, Esther, que envolve isso que tu perguntou, é estabilização do corpo do aterro, que é um problema seríssimo, como o Carlos relatou, a gente iniciou esse projeto, a gente tinha 80 erosões. De 6 meses para cá, quando a gente iniciou o trabalho, tinha 130 erosões. E a gente está falando de erosão que às vezes rompe o morro todo e escorrega. Por quê? Porque essa tabatinga que foi usada, ela normalmente ela não rompe escorregando, que nem o solo normal. Ela rompe em bloco, porque ela é muito expansiva, ela começa a contrair, se expandir, chega uma hora que rompe o bloco todo e desce. Então isso é um problema seríssimo que a gente tem que enfrentar, porque não temos solo na região para fazer um trabalho adequado. Isso é um ponto sério que a gente está batendo muito para fazer aquela berma de equilíbrio que nem foi feito do Liberdade para o Juruá. Hoje tu não tem grande talude, todos foram corrigidos. E drenagem é fundamental. Não adianta fazer a melhor estrutura do mundo se a drenagem não funcionar, vai embora. Então a drenagem desde a superfície, declividade transversal da rodovia, que nossas rodovias quase são planas, é um problema, e drenagem profunda. Porque quando sobe esse lençol, tem canto que, por exemplo, nesse inverno, a gente começou a cavar um pouquinho dessa altura para poder botar a pedra, já estava minando água na superfície. Então, se não fizer um rebaixamento de lençol, fizer uma drenagem profunda, depois vir para a superficial, tirar toda essa água da pista, a gente vai ter problema. E a gente tem batido muito isso com o pessoal de fora, que às vezes vem para a região, não conhece o problema que a gente tem a nível de água, não é só solo. Isso aumenta o custo da rodovia? Aumenta, com certeza. Esse é um grande problema com o TCU, né? Mas assim, o TCU, eu vou até relatar aqui que eu tenho que dar um bom testemunho, porque assim, a gente tem tido um relacionamento muito bom com o TCU, CGU, Polícia Federal, Ministério Público, totalmente aberto, transparente. Por exemplo, a nossa obra, o TCU tem tudo na nossa obra, eles nem pedem, a gente já está protocolando. Medição, informação, tudo. A gente tem tido esse contato permanente porque a gente entende que tem que ter esse trabalho preventivo. Então o TCU tem acesso a todas as informações e ele sabe dessa dificuldade. Uma pergunta aqui para o Carlos. À vontade. Que é de interesse do nosso telespectador. Se eu sair daqui de Rio Branco hoje, num carro pequeno, eu tenho condições plenas de chegar em Cruzeiro do Sul? Carlos Henrique, tu responde depois do intervalo. Tá bom? Ele responde depois do intervalo. A gente volta já para o terceiro bloco e vamos falar também, eles vão dar uma boa notícia sobre a BR-317, mas vai ficar por conta dos convidados do programa, sobre a 317 daqui para Assis Brasil. A gente volta já. O programa é